esse trabalho, foi escrito assim, impacto evangelístico. E quando eu meditava nesse tema, quando eu pensava sobre o que falar nessa noite de abertura dessa grande festa, sobre impacto evangelístico, eu comecei a pensar comigo, não tem possibilidade nenhuma de haver um impacto evangelístico sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. E Deus colocou no meu coração, fala sobre o Espírito Santo. Então nessa noite eu gostaria de estar falando sobre isso, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. Eu gostaria que você abrisse as vossas Bíblias juntamente conosco em Efésios, no capítulo 5, onde estaremos lendo apenas um versículo, que nós tomaremos como base da nossa palavra nessa noite. Efésios 5, o versículo de número 18, que diz assim: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um versículo que todo mundo sabe de cor. Eu gostaria que toda a igreja recitasse comigo esse versículo. Efésios 5,18. Vamos lá em uma só voz? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, pode ficar melhor, viu? Foi meio fraquinho, viu? Vamos falar mais uma vez, bem forte. Vamos colocar força mesmo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quando eu li esse versículo, irmão, eu comecei a meditar, porque o autor, né, essa carta aos Efésios, quando o autor escreveu, ele disse: olha, não embriagueis com vinho em que há contenda e a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você observa que aí tem duas colocações, uma afirmativa bem concreta. Ele diz: olha, não embriagueis. Ele não está dizendo que você deve ou que você pode, não, ele deu uma ordem. A conjugação verbal aqui está no imperativo: olha, não embriagueis com vinho. Depois ele diz: olha, mas enchei-vos. Ele deu duas ordens, para você não se embriagar com vinho, mas depois se encher do Espírito Santo. E por que o apóstolo Paulo aqui está usando essa linguagem de vinho? E eu comecei a meditar no porquê que o apóstolo Paulo escreveu dessa forma. O vinho aqui está simbolizando as coisas dessa vida que quer preencher aquele espaço vazio que está para ser ocupado na minha ou na sua vida. Então ele diz: olha, não enchei, não embriaguei com vinho em que há contenda e a dissolução, mas enchei-vos. Se é para você encher do Espírito Santo, significa que há um espaço na sua e na minha vida que ele tem que ser preenchido, ou pelo Espírito Santo, ou pelas coisas deste mundo. Uma coisa é, ele não pode ficar vazio. Alguma coisa tem que preencher esse espaço na minha e na sua vida. E o que acontece quando o lugar está vazio? O que acontece quando o lugar está cheio? Eu gostaria de fazer um paralelo entre um lugar cheio e um lugar vazio, para que você possa entender a necessidade que o cristão tem de ser revestido, de ser cheio, de estar com o seu coração repleto, nenhuma brechinha sequer aberta para um mover do diabo, mas sim totalmente revestido, cheio da ação de Deus na sua vida. Porque mais do que nunca, irmão, nos dias em que nós estamos vivendo, numa época como essa, a igreja tem uma necessidade muito mais do que urgente de ser cheia, revestida, de ser moldada, de ser trabalhada pela ação do Espírito Santo. Porque a igreja pode ter muito aparelho de som, ar-condicionado, cadeira muito bonita, um prédio muito bonito, se ela não tiver a ação do Espírito Santo, ela não anda. O Espírito é o combustível que joga a igreja para frente. Sem a ação do Espírito Santo, nós não sequer saímos do lugar. E nessa noite eu dou uma ordem: olha, enchei-vos do meu Espírito, enchei-vos da minha graça, enchei-vos da minha presença, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas o que acontece quando o lugar está vazio? A primeira coisa que eu observo, quando o espaço precisa ser ocupado, quando o espaço precisa estar cheio da presença de Deus, ele não é ocupado, ele está vazio. Sabe o que acontece com esse lugar, irmão? Quando o lugar precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser revestido da ação de Deus, mas ele ainda está vazio, sabe o que acontece? Facilmente ele pode ser invadido.
Você observa que tem um terreno ali, uma área, uma fazenda qualquer. Se ele não tem, ninguém toma posse, ninguém está tomando conta daquele lugar, de repente alguém invade, principalmente no Brasil, acontece isso muito. Uma terra está lá isolada, está lá longe, ninguém cuida, ninguém planta nada, de repente chega lá um sem terra e toma posse daquele lugar. Assim também é a nossa vida. O meu coração, o seu coração, ele não te deu cheio das coisas de Deus. Ele pode ser invadido pelas coisas desse mundo. Ele pode ser invadido pela ação do diabo. São mentes disponíveis, mentes despreocupadas, mentes que estão afastadas de tudo aquilo que vem de Deus. Ele começa a pensar coisa que não presta, tudo aquilo que é de mal, de ruim, pensamento ruim, ocupa as mentes que estão disponíveis para o mal. Mas nessa noite eu mando dizer, olha, enchei-vos, não fique vazio, mas enchei-vos da minha graça, enchei-vos do meu poder, enchei-vos do meu Espírito, porque coisas novas acontecerão na sua vida. Segundo lugar, o que acontece com um lugar vazio? O que acontece quando uma área está sem ser ocupada por alguma coisa? Sabe o que acontece, irmão? Ela pode ter um outro dono. Uma casa, uma terra, um terreno qualquer, que não estiver cheio, não estiver sendo ocupado, irmão, ela pode ter um outro dono. Assim também a minha, a sua vida. Se eu não estiver revestido da graça de Deus, se eu não estiver cheio da presença de Deus, alguma coisa mundana pode tomar conta do meu coração. E Satanás, a Bíblia diz, irmão, que ele anda rugindo como um leão, caçando a quem possa tragar. E se a sua vida estiver vazia, Satanás pode apossar da sua vida e você ser tragado pelas coisas do diabo. Mas nessa noite, irmão, não vamos nos embriagar com a coisa deste mundo, não. Mas vamos ser revestidos da graça de Deus. Vamos ser revestidos do poder de Deus. Esse trabalho foi intitulado Impacto Evangelístico. Para você realizar um impacto evangelístico na sua vida, você precisa de ser cheio. Você precisa de ser revestido. Você precisa de cada dia mais se colocar a dispor de Deus, para que a ação do teu Espírito haja na tua vida, para que você possa fazer como fez os apóstolos da igreja primitiva. Não tinha internet, não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada disso. Só mesmo como o trabalho dele e a ação do Espírito na sua vida, evangelizar o mundo, que o Evangelho chegou a nós. Sabe por quê? O Espírito Santo é o combustível que faz andar, é o combustível que faz a igreja caminhar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o seu louvor vai subir, vai ganhar alma, a tua palavra vai alcançar corações. E nesta noite Deus manda dizer: enchei do meu Espírito! Enchei do meu Espírito! Deus requer cada um de nós, irmão, preencher o nosso espaço vazio com a ação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o que pode acontecer com um lugar vazio? O que pode acontecer com uma área que não está sendo ocupada pelo Espírito de Deus? Sabe o que acontece, irmão, em terceiro lugar? Depósito de lixo. Tem uma área aqui onde desocupada, o pessoal joga resto de comida, joga tanta coisa que não presta, porque está desocupada, afinal, está disponível. A nossa vida também é assim, irmão. No nosso dia a dia, no meu viver diário, aquela pessoa que não faz como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses: olha, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai nas coisas lá de cima. Irmão, Deus está requerendo de nós, irmão, uma vida 24 horas por dia ligada com Ele. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você ande, que você caminhe, que você prossiga na presença dEle, irmão. Deus quer que você acorde às madrugadas, irmão, e chora na presença dEle. E Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite que ele tem saudade daquelas madrugadas que você acordava e clamava a Ele, que você chorava na presença dEle, que você sentia o mover dEle na sua vida, e hoje você não sente mais. E está vazio da presença de Deus, vazio da direção de Deus na sua vida. A sua vida não pode virar depósito de lixo, não. A sua vida não pode virar lugar que se joga tudo aquilo que não presta, não. A sua vida foi feita para ser cheia do Espírito de Deus.
Você é a coroa da criação de Deus. Você é a menina do solo de Deus. E precisa ser revestido mais do que nunca do Espírito de Deus. Santo é o Senhor. Sabe o que acontece com uma área desocupada, irmão? Naturalmente, nasce coisa que não presta. Capim, erva daninha. Sabe por quê? Está disponível, o lugar está vazio. Naturalmente, a nossa vida também é assim, irmão. Quando você está longe de Deus, quando você está vazio de Deus, irmão, naturalmente, você faz as coisas erradas e não percebe também não. Tudo fica normal, fica comum. E se alguém chega para corrigir a pessoa, ainda fica com raiva. Porque afinal de contas, eu que estou certo. Porque a pessoa vai acostumando com aquilo, irmão. É uma coisinha hoje, outra amanhã, outra depois. Sabe o que aconteceu com Hofni e Finéia, filho de Eli? Eles foram mortos, sabe por quê? Porque eles perderam a glória de Deus. E você pensa que Israel perdeu a glória de Deus, Hofni e Finéia da noite para o dia? Não. Foi uma história de vida, uma estrada a ser percorrida. A nossa vida também é assim. Por isso que muita gente se engana, irmão. Vem para a igreja, canta, bate palma, fala até língua estranha. E não acontece nada, porque afinal, Deus está comigo. Porque eu falei até língua estranha, eu pulei, eu cantei, eu chorei. Engano, meu irmão. A glória de Deus não sai da noite para o dia. Há uma estrada a ser percorrida. Porque naturalmente você acostuma com essas coisas na sua vida. Naturalmente, sem que você perceba. Mas nessa noite, Deus me levantou aqui como um profeta de Deus para te avisar. Você precisa mudar a sua vida e ser revestido da ação do Espírito Santo. Eu sinto nesse momento, irmão, o mover de Deus neste lugar. Eu sinto que Deus está aqui neste lugar. E o Espírito de Deus está trabalhando aqui, está falando em corações nessa noite. Porque Ele quer te batizar com o teu Espírito. Ele quer te revestir. Ele quer te mandar, te fazer de você uma pessoa cheia, revestida e que venha dar fruto do reino do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você já observou, irmão, que quando uma área está sendo para construir alguma coisa, uma casa, um prédio, significa que aquela área que está sendo construída, para chegar no ponto de alguém construir alguma coisa, é porque o propósito de alguém foi concluído. Quando você se coloca na brecha, na posição de ser cheio do Espírito Santo, significa que o propósito de Deus está sendo cumprido na sua vida. Aleluia. Cada um de nós, irmão, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e para ser cheio do Espírito de Deus. E nesta noite, irmão, que você possa fazer cumprir o desejo de Deus na sua vida. Que você possa fazer que esse desejo de Deus, o porquê que você foi criado, ser cumprido na sua vida. Para que você seja cheio do Espírito de Deus. Porque a vontade de alguém foi cumprida. E a vontade desse alguém nessa noite é que você tenha um revestimento sobrenatural do Espírito de Deus. Estamos vivendo em épocas, irmão. Muitos cultos frios, vazios, sem a presença de Deus. Muito culto distante, sem a ação do Espírito Santo. Outras nem soube mais falar do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, esse trabalho que está sendo marcado por a presença do Espírito Santo. Os nossos cultos aqui nas terças-feiras, irmão, às vezes são pouca gente, pouquinhas pessoas que estão aqui, mas Deus tem falado neste lugar. Deus tem usado pessoas aqui para entregar mensagem poderosamente vinda do trono de Deus. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo está procurando homens e mulheres para usar como Ele nunca usou. Porque está mais e mais carecendo de pessoas que se colocam na brecha, que não venham ser cultos formalistas, não venham ser cultos de maneira tradicionais, mas que sim, culto revestido de poder, de autoridade, para que as pessoas, quando entrarem aqui dentro, vejam que aqui tem um calor, uma ação, tem um poder diferente, tem algo diferente aqui, e essa diferença se faz com a ação do Espírito de Deus no nosso meio. O que acontece, irmãos queridos, quando uma área está sendo ocupada, está sendo estabilizada ali alguma coisa que vem preencher aquele lugar. O lugar, irmão, passa a ser útil quando ele está cheio de alguma coisa que venha trazer benefício para alguém. Assim é a nossa vida também.
Quando você se reveste da autoridade de Deus, quando você se reveste da unção de Deus, você passa a ser útil no reino de Deus. Você passa a ser útil para a sua família, para a sua sociedade, para a sua igreja. E nesta noite, irmão, Deus quer fazer isso conosco. Deus quer preencher a sua vida. Deus quer fazer de você útil no reino de Deus. Deus quer te encher de maneira sobrenatural, para que você venha dar frutos no reino de Deus, para que você venha produzir no reino de Deus. E o mais interessante, irmão, nas igrejas pentecostais, quando se diz em ação do Espírito Santo, as pessoas pensam aquele que dá glória a Deus mais alto, aquele que fala a língua mais alto. Muito contrário, irmão. Muitas das vezes o Espírito Santo toca na nossa vida, fala conosco, e às vezes você nem um glória a Deus alto você dá, mas você está tão cheio, tão revestido do poder de Deus, que muitas das vezes você não consegue nem conter. Parece que dentro de você vai explodir. Há uma força sobrenatural, há uma força diferente, há uma força que você não sabe explicar. Você sente, você percebe, você começa a orar, você começa a chorar, você sente a presença de Deus, as lágrimas começam a descer no seu rosto. Irmão, sabe o que é isso? É o Espírito de Deus. É a ação do Espírito de Deus começar a agir na nossa vida. Você ficaria aqui sentado 2, 3 horas para ver alguém falar, alguém cantar por cantar? Você só está aqui nessa noite, irmão, porque antes, mais do que a sua própria vontade, o Espírito te convidou a estar aqui nessa noite. O Espírito moveu no seu coração. O Espírito colocou uma vontade que você não soube vencer a sua vontade. E você está aqui porque Ele mexeu no seu íntimo, na sua alma, no seu interior, e fez com que você viesse aqui nessa noite. É o Espírito de Deus, irmão. E a ação de Deus, irmão. Agora preste atenção, irmão. Por que a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo? Por que o apóstolo Paulo deu essa ordem? Enchei-vos do Espírito. Sabe por quê, irmão? Em primeiro lugar, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode interferir nas circunstâncias da vida. O que é isso, irmão? A pessoa vai estar feliz depende muito do momento que ela está vivendo. Se ela estiver bem empregada, ela está feliz, é natural. Se ela passou num concurso, está feliz, é natural. Mas se ela não passou no concurso, ela fica triste. Está desempregada, ela fica triste. Porque isso é uma circunstância da vida que estão ao nosso redor. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue interferir no meio social que ela vive. Sabe por quê? No livro de Atos 13, quando o apóstolo Paulo tinha sido rejeitado, caluniado, tinha sido pedrejado, mas no versículo 52 diz que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Mas antes o apóstolo Paulo foi rejeitado, foi caluniado, foi preso, foi chicoteado, mas tinha alegria no coração dele. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue viver na escassez e com alegria. Glória a Deus. Por que você está aqui nessa noite? Você levanta a mão, glorifica, dá glória a Deus, você canta, você pula, e você está vendo longe da família, está sozinho, é para estar cabisbaixo, é para estar triste, é para estar com depressão, mas você não está, porque o Espírito te dá essa alegria, irmão. É uma alegria que não depende da circunstância desta vida. Falta dinheiro, falta carro, falta casa, falta trabalho, falta um monte de coisa na sua vida, mas você está alegre, não entra em depressão, porque não há lugar na sua vida. Você está cheio de Deus, está cheio do Espírito de Deus, você não fica abatido, porque a presença de Deus te coloca de pé. Aleluia! Aleluia! Lembra do apóstolo Paulo, irmão? Quando ele foi preso, estava com as costas todas marcas de vergonha, e Paulo e Silas, mas tinha a noite, da Bíblia, que à meia-noite, irmão, eles cantavam, eles louvavam a Deus. Tinha tudo para estar cabisbaixo, triste, desanimado, mas estavam cheios da presença de Deus, que eles cantaram naquela noite, e o louvor foi de maneira estupenda, de maneira esplendorosa, que abalou aquela cadeia, as portas se abriam, pessoas se converteram. Sabe por quê, irmão? A ação do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, irmão. A igreja precisa de um mover de Deus, para que haja conversão de alma, para que as pessoas mudem de vida. A igreja precisa, irmão, de uma ação poderosa de Deus, irmão. Nós precisamos mais do que nunca, irmão, do poder de Deus na nossa vida. Porque as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo. Porque a igreja precisa, irmão, de ser cheia do Espírito Santo.
Primeiro, falamos que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue interferir no meio social que ela vive. Ela pode não ter dinheiro, pode não ter carro, pode não ter casa, mas o Espírito Santo produz uma alegria sobrenatural que não consegue explicar, porque vem de Deus, vem do fundo da sua alma. Como a Bíblia diz, aqueles que adoram a Deus são a presença do Senhor, do seu interior fluem rios de água viva. E esse rio que nos faz dar alegria para nós, irmão. Mas por que mais precisamos ser cheios do Espírito Santo? Sabe por quê, irmão? Porque quem é cheio do Espírito Santo tem as características do próprio Espírito Santo na sua vida. E quais são as características do Espírito Santo que nós podemos colocar no nosso viver diário? Eu aprendi, e no princípio da hermenêutica bíblica, toda vez que uma coisa é citada pela primeira vez, fica como marca. Falando do Espírito Santo, a primeira vez que o Espírito Santo foi citado na Bíblia, foi em Gênesis 1:1. Fala que o Espírito Santo estava em movimento. O Espírito Santo parava sobre as águas, se movia sobre a face das águas. Primeira marca do Espírito Santo, movimento. Primeira vez que havia escrito sobre Josué, fala que ele estava servindo a Moisés. Primeira marca de Josué, servidor. Primeiro milagre de Jesus, transformou água em vinho. Característica do milagre da vida de Jesus. Tudo que ele transforma para melhor. Transforma para algo novo, de melhor para nós. Falando do Espírito Santo. Primeira vez que foi estar na Bíblia, estava fazendo um movimento. A primeira marca do Espírito Santo como característica na vida da igreja, que ela está em movimento. Aleluia. A pessoa revestida, cheia do Espírito Santo, ela não fica parada. Ela quer fazer alguma coisa para Deus, porque é marca do Espírito Santo. Ela quer cantar, ela quer evangelizar, ela quer fazer alguma coisa na igreja. Ela não é aquele crente morto, parado, que tudo tá bom, do jeito que tá bom. Não! Ela quer fazer alguma coisa, ela quer se mover, carregar a caixa de som, ligar um microfone, ela quer limpar a igreja, qualquer coisa serve no reino de Deus. Você tem que fazer alguma coisa. O Espírito Santo não fica parado, não, irmão. Ele quer que você se mova, que você se coloque à disposição. Você procura, olha, pastor, o que eu posso fazer? Onde é que eu posso me encaixar aí? O que dá para me fazer? Ele se procura, está preocupado com o reino de Deus. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas mesquinhas e passageiras dessa terra, que nem lembramos do reino de Deus. Não lembramos que o reino de Deus está precisando de homens, de mulheres que se prontifiquem a fazer a tua obra. O Espírito Santo está sempre em movimento, irmão. Ele não está parado. A igreja de Deus não pode ficar parada, não. Ela tem que se movimentar. Ela tem que trabalhar. Ela tem que fazer alguma coisa. E para terminar, irmão, nessa noite, eu queria dizer para você uma outra marca do Espírito Santo, para nós finalizarmos a nossa mensagem nessa noite. Glória a Deus. Segundo, quem tem o Espírito Santo, irmão, também ela recebe poder. Você tem movimento, mas você também tem poder. Glória a Deus. Você vai me perguntar, mas poder para falar em mistério? Poder para só falar em línguas? Não. Esse é um poder muito bom. Mas tem um poder que está acima desse. Poder para você dizer não à prostituição. Poder para dizer não ao pecado. Poder para dizer não às coisas deste mundo. Poder para você vencer a tua própria carne, a tua própria natureza. Vencer as coisas lá e quer levar a sua vida para o inferno. Deus quer te dar poder para você ser revestido de uma autoridade sobrenatural na sua vida. Terceiro, quem tem o Espírito Santo, quem mais que ele tem, irmão? Você vê que em Atos 2:2 diz que de repente veio um som de um vento naquele cenário, naquele templo, que os Espíritos foram cheios do Espírito de Deus, falaram em novas línguas. E também em Atos 4:31 diz que de repente, quando os Espíritos estavam reunidos, moveu-se o lugar. Coisa assim, subitamente, ninguém esperava. E também, irmão, a Bíblia diz, lá na casa de Cornélio, quando ele estava reunido, que de repente o Espírito caiu sobre eles e moveu aquele lugar. Terceira marca do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, irmão, como aconteceu num cenáculo, de repente, todo mundo começou a falar em língua. Está todo mundo lá orando, os discípulos, Senhor Deus,
nos livros das perseguições romanas, nos livros disso, mas aqui, nos livros da prisão. Mas no momento sem menos esperar, o Espírito Santo varreu aquele lugar. E também em Atos 4:31, ele estava lá reunido, e de repente o Espírito Santo veio e moveu aquele lugar. E na casa de Cornélio, de repente o Espírito Santo caiu naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite, irmão? De repente, você pode nem menos esperar. De repente, Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Aleluia! Talvez os teus sonhos, você já perdeu ele. Os teus projetos, você já deixou eles no meio da estrada. Você já perdeu a perspectiva da vida, você já não sonha mais. Você não tem mais nem desejo de viver mais. A problemática da vida te sufocou. As ondas do mar dessa vida quer te engolir. Parece que o mundo vai desabar na sua vida. Tudo está acabado para você. O mundo vai acabar para você. Mas nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu profetizo na sua vida, sem que você menos espera, de maneira surpreendente. De repente, você nem mesmo espera. Você vai, ó, soprar o vento do Espírito na sua vida. Você vai voltar a sonhar. Vai voltar a querer viver. Vai voltar a viver uma vida nova na sua vida. E nessa noite, irmão, Deus pode mandar um vento do Espírito aqui e pode varrer este lugar, pode te reencher de maneira sobrenatural e você nem menos espera. E algo novo vai acontecer na sua vida. Algo novo vai acontecer na sua vida. E Deus quer fazer isso na sua vida, meu irmão. Ele quer de maneira surpreendente. Ele quer de maneira sobrenatural fazer de você um novo homem, uma nova mulher. E em último lugar, irmão, e vamos perguntar, mas presbítero, como é que eu faço para me ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço para me ter um mover de Deus na minha vida? Como é que eu faço para que a ação surpreendente do Espírito Santo mova o meu lugar, a minha vida? Como é que eu faço para ter poder de Deus na sua vida? A receita está na Bíblia. 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: para a igreja, se o meu povo se humilhar, aqui está o primeiro ingrediente para você ser cheio do Espírito Santo. Humilhe. Como se humilhar? Humilhar, irmão, no sentido de quebrantamento diante de Deus. Porque as pessoas hoje são arrogantes até para orar. Deus, sou obrigado a fazer isso, só tem que fazer isso. Não. Humilhe, Senhor Deus. Eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço que eu sou fraco e sem ti eu não sou nada. Mas eu te peço, Deus, me encha do teu Espírito, porque eu preciso da tua graça. Me enche do teu mover, do teu Espírito. Eu preciso da tua presença, Deus. Eu preciso que tu me mova, me renova, me restaura. Me encha do teu Espírito, Deus. Deus quer que você se quebranta, irmão. Se quebranta diante de Deus, porque Ele vai te usar como nunca usou ninguém. Deus vai te encher de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Segundo, deve se humilhar. Que meu povo chame meu nome, se humilhar e orar. Irmão, quando você se humilha, você se quebranta. Quando você ora, você expressa o sentimento a Deus. Muitas vezes as pessoas estão com problemas, situações difíceis na vida, conta para todo mundo. Seus vizinhos, seus amigos, todo mundo sabe do seu problema, menos Deus. Nem sequer dobrou o seu joelho e apresentou a causa para Deus. Antigamente, 20, 30 anos atrás, alguém ficava doente e ia orar. Está com problema em orar hoje? Não, a pessoa corre, procura prefeito, procura vereador para pagar conta, procura tanta gente, menos Deus. Mas eu nessa noite quero que você, irmão, aprenda com Ele. Você rasga a tua alma nessa noite. Abre o teu coração e conta tudo para Deus. Deus, eu preciso disso, e mais daquilo, e mais isso, e mais isso. Eu preciso, Deus, de um mover diferente na minha vida. Eu preciso, Deus, da graça do Senhor na minha vida. Que o Espírito vai se manifestar na tua vida. Você será um forte candidato a ser revestido, ser cheio do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmão? Se humilhe. Ora a Deus, tem mais. Conversa dos teus maus caminhos. Isso é uma coisa muito pessoal. Coisa que só você sabe. Coisa que só eu sei. Que nós fazemos no nosso dia a dia. Que nossos amigos não sabem. Mas Deus quer nessa noite fazer de você, homem, mulher, jovem, cheio do Espírito de Deus,
Conte para Deus os teus erros íntimos. Conte para Deus teus caminhos tortuosos, que somente você e Deus sabem. E nessa noite eu mando de Deus para você. Ele quer te usar, Ele quer te restaurar, fazer de você uma pessoa cheia da presença de Deus. Mas para isso você precisa abrir o coração. Porque em primeira instância, para que eu venha ser cheio de Deus, em primeira instância, para que eu venha ser usado por Deus, eu é que tenho que querer. É você que tem que dobrar os seus joelhos no chão e clamar: meu Deus, sopra sobre mim o teu Espírito, sopra sobre mim o teu poder, sopra sobre mim a ação poderosa do teu poder, e você será cheio do Espírito Santo. Fique de pé, irmão. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso. Deus, Senhor, de glória, de glória. Nessa noite, irmão, como eu disse, esse trabalho está sendo marcado pela ação do Espírito Santo. E esse trabalho só vai prosseguir se o Espírito de Deus estiver no nosso meio. Eu te convido nesse momento a você abrir o teu coração, a você falar com Deus neste momento, a você clamar por Deus na sua vida, para que você possa ser cheio desse Espírito. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E que você adorasse a Deus nessa noite. Que você abrisse seu coração neste momento para Deus. Espírito de Deus. Eu queria que você contasse para Deus os seus problemas. E pedir: Deus, ó Deus, sopra o teu Espírito na minha vida. Faça como o Senhor fez no cenáculo, Deus. Manda o teu Espírito, sopra o teu Espírito neste lugar. Sopra o teu Espírito neste lugar, Deus. O teu povo está aqui, precisa, Deus, do calor do teu Espírito. Precisa, Deus, da presença do Senhor na sua vida. Os feridos de alma são curados. Cante, irmão, adora a Deus. Cante, adora a Deus. Deus está neste lugar. Deus quer te encher do teu Espírito neste momento. Deus quer fazer de você uma pessoa cheia da tua presença, cheia de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor.